Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar cada um de vocês com a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, amém? Amém. Bom, primeiramente, desde já eu quero agradecer o convite por estar aqui essa tarde partilhando a palavra de Deus com vocês nesse dia tão especial que é a solenidade de Pentecostes. Para nós, um marco para a igreja, um marco onde se inicia a missão da igreja, e é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou casado com essa linda moça que está aqui. Nós temos 3 frutos, né? O Pedro, de 3 anos, a Ana, de 2, Maria Cecília, de 1. Hoje estou acompanhado, com a graça de Deus, com a minha avó, com a minha mãe e com meu pai. É uma grande alegria estar aqui, a família toda reunida, né? Fez o almoço de domingo, aproveitamos, já viemos todos aqui na igreja rezar um pouco. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 3, versículo de 14 e seguintes. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a seguintes. Só pedir para algum abençoado, por favor, só um pouquinho de água, porque minha garganta está um pouco irritada. Dá uma lubrificada aqui. Glória a Deus, obrigado, irmão, Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Hoje nós vamos fazer uma meditação. Quem é que está desde o início? É a semana corrida que está acontecendo aqui, os 7 dias? Quem está aqui desde o início? Levanta a mão. Quem está vindo hoje pela primeira vez? A palavra de Deus, ela vai nos dizer que não importa se você está vindo desde o primeiro dia ou se você veio hoje pela primeira vez. Tudo aquilo que nós vamos receber, todos vão receber, amém? Lembra da parábola da moedinha do empregado? Jesus, né, conta uma parábola que o patrão saiu para procurar trabalhadores e ele chamou cada um em horários diferentes. Mas no final da tarde todos receberam a mesma quantia, amém? Então todos nós vamos sair daqui com a mesma porção do Espírito Santo, amém? Para a gente fazer assim, uma contextualização, hoje vocês sabem que hoje é a solenidade de Pentecostes, né? A liturgia hoje toda é voltada a esse marco. Pentecostes é um acontecimento, é um fato. E hoje nós, além de estarmos celebrando o Pentecostes, as leituras hoje é toda voltada nesse sentido, que vai nos ajudar a entender, a compreender este texto. Nós temos também a sequência daquilo que foi pregado durante essa semana de Pentecostes, né? Nós falamos, teve a leitura da carta de Efésios, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia, e hoje nós vamos meditar sobre a Laodiceia, tentando fazer uma contextualização de tudo isso que nós vamos meditando com a liturgia de hoje, com o acontecimento de hoje, amém? A igreja, essas cartas que foram escritas, seja lá desde o primeiro dia dessa semana, seja hoje especificamente a comunidade de Laodiceia, essas cartas elas foram dirigidas, foram escritas para as igrejas. Quem aqui foi batizado quando foi criança? Levanta a mão, só para eu saber. Pode ficar com a mão levantada. Quem foi batizado quando foi criança? A maioria que foi batizado quando foi criança, se não todos. Ou seja, tudo isso que nós vamos partilhar, Deus abençoe, irmão. Tudo isso que nós vamos partilhar é para nós. Então nós não podemos cair na tentação de achar que essa palavra é para uma pessoa que está no mundo, é para uma pessoa que não está na igreja, é para uma pessoa que não foi batizada. Não, pelo contrário. Essas passagens, essas leituras, essas meditações do livro de Apocalipse, dessas 7 comunidades, e agora a Laodiceia, elas foram escritas para a igreja. Cada uma das igrejas teve um conteúdo. Hoje, especificamente Laodiceia, o conteúdo dessa carta, nós vamos perceber que Jesus, em nenhum momento que ele escreve aqui essa carta, ele faz um elogio a essa igreja.
Mas justamente nessa comunidade, Jesus manifesta totalmente a sua misericórdia. E nós iniciamos a tarde de hoje rezando o terço da misericórdia, meditando, Jesus misericordioso, as revelações de Santa Faustina, que Jesus fez de Santa Faustina. Tudo isso é para mim e para você. Se você pensar no outro, você não vai tomar posse daquilo que é para você, do que essa palavra tem para você, do que aquilo que Deus quer fazer em você hoje. Não pense no outro, não pense em nós, pense em eu, aquilo que Deus está falando comigo, amém? Para a gente entender, às vezes dentro da igreja, a gente se encontra muitas vezes como o profeta Elias. Eu costumo chamar de síndrome do profeta de Elias, do profeta Elias. O que é isso, David? Muitas vezes a gente está no banco da igreja cansado, desmotivado, como a irmã colocou aqui no momento de oração, pessoas que vêm por obrigação, perderam o sentido da evangelização, perderam o sentido da fé. Aquele encontro pessoal com Jesus já ficou no passado, já ficou distante, e nós vamos caminhando somente assim, pela obrigação, pela rotina. E a gente faz as coisas, faz a obra de Deus, temos assim um momento com Deus, mas depois a gente cai num cansaço, numa depressão, num desânimo. Isso se chama síndrome do profeta Elias. O profeta Elias, logo quando ele vence lá os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele é perseguido por Jezabel e ele vai para um deserto. E no deserto ele fica desmotivado. O que acontece? Deus envia para ele um anjo que lhe oferece um alimento e fala assim: Elias, come, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. E desde já eu quero dizer para todos nós que nós temos um longo caminho para percorrer na caminhada da fé, amém? Todos nós ainda temos muitas coisas a fazer, muitos lugares para ir, muita obra para o Senhor se fazer, amém? Então nós precisamos tomar este alimento, que é a Eucaristia, que é também a palavra de Deus. E hoje um anjo vai escrever as cartas. Nosso tema hoje é: eis que estou à porta e bato. Acompanha comigo a leitura aí na sua Bíblia. Carta Apocalipse, livro de Apocalipse, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o verbo de Deus, Jesus. Conheço as tuas obras. Ó, Jesus está falando para você. Qual que é o seu nome? Diga o seu nome alto aí. Adam. Mais alto. Adam. Jesus está falando com você. Olha, conheço as tuas obras. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a beijar sua Bíblia e aplaudir esta palavra de Deus. Aplauda com força mesmo, que você quiser.
Primeiramente, nós temos que fazer assim, uma contextualização para a gente entender o sentido de cada versículo dessa passagem, porque cada versículo dessa passagem é para nós uma revelação. A palavra Apocalipse é uma revelação. Quando João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado de Jesus, estava preso na ilha de Patmos, ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo, os problemas de cada igreja, de cada comunidade, mas Deus fala, mostra para ele nessas visões uma revelação. E sempre, se você pode perceber, sempre essas cartas, elas apresentam problemas, dificuldades e soluções. Jesus sempre, quando ele se revela a nós, ele nos mostra as nossas fragilidades, os nossos pecados, para quê? Para nos curar, para nos salvar, para nos converter. E a palavra revelação, Apocalipse é isso, significa revelação. O que é revelado? Revela-se que Jesus, Ele é o Senhor da história, Ele está no controle de tudo. E se nós não temos esta fé, se essa palavra não preenche o nosso coração, nós entramos muitas vezes em desespero, amém? Muitas vezes a gente se perde porque realmente nós não cremos na palavra de Deus. A gente escuta a palavra de Deus, a gente ouve belas pregações, a gente ouve homilias maravilhosas de padres maravilhosos, mas o que nós fazemos com tudo isso? Nós colocamos num baúzinho do esquecimento da nossa alma, nós não aplicamos essa palavra no nosso coração, e o que acontece conosco? Ficamos exatamente como a comunidade de Laodiceia, morno. E Laodiceia é uma cidade, uma das principais cidades daquela região. Era o centro financeiro, ou seja, lá tinha muitas pessoas ricas, lá tinha muitas pessoas bem de vida, lá tinha bancos. Era uma cidade muito próspera. Era também uma cidade de referência em saúde. Laodiceia tinha uma escola de medicina. Olha que cidade maravilhosa. Há tantos anos atrás, olha como uma cidade cheia de influência, cheia de poder. E o que acontece? Quando tudo isso acontece, a gente está olhando a cidade, e a cidade começa a refletir dentro da igreja. Era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade que tinha saúde, medicina. Eles tinham até mesmo um tratamento para os olhos. Muitas pessoas de outras regiões iam para a cidade de Laodiceia para fazer tratamento para os olhos. As pessoas tinham problema de vista, porque lá eles tinham um guento que eles passavam nos olhos das pessoas, e aí fazia-se um tratamento e tinha muitos resultados. A cidade também era uma das maiores produtoras de lã, ou seja, ela tinha uma produção têxtil, vestimentas, roupas. Era uma cidade assim, maravilhosa de se morar. Eu fico imaginando uma cidade naquela época, com tudo isso, dentro de uma cidade, devia ser um lugar maravilhoso de se morar. Imagina a igreja daquele lugar. Era uma igreja rica, era uma igreja bem estruturada, era uma igreja que, se olhava a estrutura física dela, era maravilhosa. E Jesus, ao olhar esta igreja, ele não faz sequer um elogio, somente exortação e repreensão diante dessa comunidade. E nós vamos entender que às vezes a gente, ao ler essa passagem, frio, quente, a gente comete alguns equívocos. Que equívocos são esses? Nós temos a tentação de achar que aquele que é frio é uma pessoa má, é uma pessoa do maligno, é uma pessoa que não reza. E aí a gente olha a pessoa quente, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que reza. Mas nós estamos equivocados nisso. Por quê? Olha o que Deus disse. Deus fala assim: oxalá fosses quente ou fosses frio. Ou seja, Deus preferia que nós fôssemos quente ou frio. Nós vamos entender cada vez mais o porquê que Deus prefere que a gente seja quente ou frio, dentro do contexto dessa palavra. O frio, no contexto dessa palavra, não significa mal, ruim, do maligno, não. É outro contexto, nós vamos ver mais para frente. Mas Deus não poderia desejar que a pessoa fosse do mal ou fosse do maligno. A pessoa, Deus fala: oxalá fosses do maligno, oxalá fosses do mal. Não, oxalá fosses quente ou fosses frio. E nós vamos entender essa revelação mais tarde. Por que quente, por que frio?
Mas uma coisa que Deus detesta e abomina é a mornidão. Deus não gosta da pessoa morna. E o que significa a mornidão? Nós estamos falando aqui no campo espiritual, mas nós vamos entender que a Laodiceia também tinha um problema de mornidão, a sua cidade. Mornidão significa tibieza, indiferença, falta de fervor, ociosidade, comodidade, preguiça. Tudo isso faz parte do pacote de uma pessoa morna, de uma fé morna, de uma espiritualidade morna. Se nós apresentamos alguns desses problemas, nós estamos vivendo a nossa fé morna, de forma morna. E se a palavra está nos dirigindo dessa forma hoje, é para nós fazermos uma reflexão em nós. Em nós. Qual é a minha temperatura espiritual hoje, agora? Eu sou uma pessoa do fogo? Eu sou uma pessoa fria? Ou eu sou morno? Porque vamos entender agora o que significa frio, o que significa morno. A cidade de Laodiceia era maravilhosa, como eu disse, rica, tinha produção de roupa, tinha medicina, era maravilhosa. Mas o que ela não tinha? Ela não tinha água. Ela precisava de um abastecimento de outras cidades. E aqui eu anotei, o aquedutos dela, o abastecimento da água da cidade, que ela não tinha. E aí a água, nós podemos já pensar. O Espírito Santo, ele tem vários símbolos na igreja. Ele é fogo, ele é pomba, ele é selo, mão de Deus, dedo de Deus. Mas ele também é representado como água. E aqui nós temos uma chave de leitura para entendermos esse problema de mornidão agora na cidade de Laodiceia, na igreja de Laodiceia. Eles tinham tudo, mas não tinham água. Repete comigo, eles não tinham água. Eles não tinham água. Mais forte, eles não tinham água. Eles não tinham água. E aí, o que eles faziam? Eles precisavam de água de outro lugar, porque a sua água, a água da cidade, era morna. E aí as pessoas que bebiam esta água, o que acontecia? Elas passavam mal. Elas vomitavam. Ontem eu fui fazer uma experiência, até dei para minha avó e para minha esposa tomar. Eu coloquei um copinho d'água lá no micro-ondas e coloquei uns 20 segundos lá, para saber qual que é o gosto de uma água morninha, sem açúcar, sem sal, sem nada. Gente, para mim foi horrível. Já experimentou tomar água morna, sem nada? Para mim é ruim. Agora se tivesse um chazinho, alguma coisa assim, até que vai. Mas sem nada, para mim foi uma experiência horrível. Eu fico imaginando aquele povo de Laodiceia tomando aquela água morna. Imagina você com muita sede, tem que tomar aquela água morna. Aí você vai tomar e vomita. Deus pegou a realidade de Laodiceia, da cidade, porque a cidade, em vez da igreja converter a cidade, o mundo entrou na igreja e deixou a igreja morna. Ou seja, toda aquela ostentação, toda aquela autossuficiência da cidade penetrou dentro da igreja, e os cristãos de Laodiceia, os católicos de Laodiceia, estavam nessa situação. Aí Deus, o que ele faz? Ele pega a realidade local e fala assim: olha, vocês não são quentes, vocês não são nem frios, vocês são mornos. Olha, essa água que vocês bebem, é isso que vocês são para mim, mornos. Por isso que eu vomitar da minha boca, porque é uma água que não serve para nada. E aí o que eles fazem? Eles vão atrás de duas cidades vizinhas, uma chamada Hierápolis, que tinha uma fonte de águas quentes. E aí essa fonte de água quente mesmo, ela tinha um poder curativo, ela curava as pessoas. Era usada justamente na medicina de Laodiceia, tinha um poder curativo muito grande. E na cidade vizinha tinha outra cidade chamada Colossos, que tinha fontes de águas frias, que era ótima para o consumo, ótima para se beber. Daí você entendeu? Você pega agora essa analogia da água quente e da água fria. Nós estamos falando aqui do Espírito Santo, é uma revelação, amém? Amém? Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Nós estamos falando do Espírito Santo. Laodiceia precisava se abastecer de uma outra cidade, uma que vinha com água quente para curar, outra que vinha com água fria para consumo. Dentro de um grupo de oração, dentro da igreja, nós precisamos ser quente ou ser frio, nesse sentido. Que sentido, David? Nós precisamos oferecer para as pessoas a cura através do Espírito Santo, a água que Deus cura através do Espírito Santo, água quente que aquece o nosso coração, que cura a nossa alma. É a ação do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo nos cura, sim ou não? Sim. Sim.
Mas o Espírito Santo também é aquele que sacia a nossa sede, amém? Minha alma tem sede de ti, ó. De ti, ó. Meu Deus. Meu Deus, sua alma tem sede de Deus? Você ainda tem sede de Deus? Olha dentro do seu coração agora e se pergunta: eu ainda tenho sede de Deus? Será que o meu coração precisa de cura ainda? Ou eu estou autossuficiente, não preciso de mais nada? Olha aqui a cidade de Laodiceia dizia, olha como eles eram autossuficientes. A igreja de Laodiceia se tornou autossuficiente, olha só. No ano de 61, depois de Cristo, a cidade sofreu um grande terremoto, foi destruída. Mas como eles eram muito ricos e tinham muito poder aquisitivo, eles reconstruíram a sua própria cidade, recusando até mesmo a ajuda do imperador, que era o Império Romano, ajuda financeira de reconstruir a cidade. E não, eu não preciso de nada, eu me reconstruo sozinho, eu faço sozinho. O que isso significa na vida espiritual? Significa o seguinte: eu caio, mas eu não preciso do perdão de Deus, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso da igreja, eu não preciso do irmão, eu não preciso de grupo de oração, eu não preciso de nada, eu me reconstruo sozinho. E quando nós caímos nessa autossuficiência, o nosso coração se fecha, e nosso coração passa sede, e nosso coração não se cura. Por quê? Porque a autossuficiência entrou no nosso coração. Quando nós negligenciamos ajuda para alguém é um grande pecado, mas quando nós também recusamos ajuda também é um grande pecado. Porque Deus também, Ele nos cura através dos irmãos, através da igreja, através da sua palavra. Mas será que eu tenho paciência de sentar neste banco e ouvir a palavra de Deus como se fosse algo para salvar minha alma? Ou eu estou aqui de obrigação? Ou eu estou aqui somente para finalizar os 7 dias da semana de Pentecostes? Nós temos que avaliar tudo isso, meus irmãos, porque isso vai ser muito importante para nós. Olha só o que a cidade dizia: sou rico, faço bons negócios, não necessito de nada. O que isso significa? Significa o seguinte: eu sou uma pessoa boa. Hoje está na moda isso. Está na moda de eu não preciso de Deus para ser uma boa pessoa. Basta eu ser uma boa pessoa. Muitas pessoas falam isso dentro das universidades, dentro das escolas. Meu irmão mais novo está com essas ideias. Ele diz: eu não preciso de religião para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa decente. Só que é o seguinte: para ser salvo você precisa de Deus. Para ser salvo, para ter a vida eterna, você precisa de Deus. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da igreja de Deus, amém? Para a nossa salvação nós precisamos de Deus, amém? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim. Nós precisamos de Deus. Não basta ser uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Não. E a confissão? E os meus pecados? O que eu vou fazer com eles? E o meu caminhar? Como que eu vou caminhar na fé? Se eu não preciso da igreja, se eu não preciso das pessoas? Não, está errado. Então as pessoas que dizem essa frase: eu sou uma pessoa boa, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, não preciso de mais nada, eu já sei de tudo, já sou convertido, não preciso de informação, já fui batizado no Espírito, já sei tudo isso que você está falando. É autossuficiência. Ela não precisa de nada, está perfeito, está perfeitamente enganado, amém? Está perfeitamente enganado. Esse é uma tática de Satanás para enganar as pessoas de dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas fora da igreja, eu estou falando de pessoas de dentro da igreja. Eu e você, nós temos esses problemas. Há auto-engano, Satanás começa a colocar gasolina nesse fogo do mal, e a gente começa a se auto-enganar, achando isso, tendo esses conceitos. Achar algo de si que não corresponde à verdade revelada por Deus. Qual que é a verdade revelada por Deus? Que sem Deus nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Justamente tudo aquilo que aquela cidade achava que ela era boa, ela achava que ela era rica, ela achava que ela era próspera, ela achava que ela tinha tudo, ela achava que ela tinha cura, ela achava que ela tinha roupas, mas ela era cega, ela era nua, ela era miserável, ela era infeliz. Deus pega todo aquele contexto daquela cidade, daquela igreja de Laodiceia, tudo aquilo que eles achavam que era bons, aquela produção de roupas, aquela escola de medicina que curava os olhos. Eles achavam que eles enxergavam, mas na verdade eles enxergavam com os olhos da carne, não com os olhos espirituais. Eles tinham perdido a visão espiritual. E talvez eu e você estamos aqui nessa igreja, estamos com os olhos, com a visão espiritual comprometidos.
Estamos com a visão espiritual nossa cegada pelo auto-engano, mas o Espírito Santo, que aquela água, Ele quer nos curar, Ele quer nos saciar, amém? E aí o que Jesus fala? Jesus exorta essa igreja, assim como Ele está nos exortando agora, neste momento. Jesus agora apresenta a sua misericórdia. Qual que é a misericórdia de Jesus? Ele fala o seguinte: olha, vocês estão enganados a respeito de vocês mesmos. Vocês acham que vocês são bons, mas vocês não são bons. Vocês estão mornos. Vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês se afastaram. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço vocês. Jesus está falando para nós hoje. Ele nos conhece. Ele sabe quais são as nossas misérias. Ele está nos dizendo: aconselho-te a comprar ouro purificado de mim. A comprar ouro, meus irmãos. Você sabe, hoje a gente vive numa situação em que quando a gente vai comprar alguma coisa é muito fácil. É só a gente ir no supermercado, ir na mercearia, ir ali no barzinho, está tudo ali facinho. Mas se nós formos entender o contexto histórico que Jesus está falando, comprar uma pessoa que fazia negócio com a outra, precisava-se de um relacionamento. Naquela época não tinha mercearia, não tinha supermercado, não tinha um barzinho. Tinha uma pessoa que vendia, uma pessoa que comprava, mas antes precisava fazer relacionamento, precisava de intimidade, porque o ouro, você sabe que sempre foi algo muito valioso, certo? Sim ou não? Desde aquela época o ouro era muito valioso. Como que eu vou vender o ouro para alguém se eu descobrir que aquela pessoa pode me roubar, me assaltar? Vocês estão entendendo? O comerciante de ouro, ele não vendia ouro para qualquer pessoa. Ele vendia ouro para aquele que sabia, aquele que ele confiava. Jesus, ele confia em mim e confia em você. Ele nos chama para comprar ouro dele. Ouro significa realeza na Bíblia. O que significa realeza? Quando nós fomos batizados, nós recebemos uma tríplice missão. Nós somos profeta, sacerdotes e rei. Jesus está pedindo para nós voltarmos a seguirmos essa realeza, essa unção que o rei Davi recebeu. O ouro significa intimidade com Deus, voltar à intimidade com Deus, ou seja, voltar a botar a testa no chão e adorar o Senhor, voltar a ficar íntimo de Jesus ali no seu quarto, sozinho como você fazia, a voltar a orar como você orava antes, voltar à intimidade, voltar à vida de oração. Eu lembro de um tempo onde as pessoas diziam, somente o pessoal da renovação mais antigo, eles falam assim: David, na minha época eu botava a cara no chão. Esse chão podia ser lama, esse chão podia ser mato, podia ser no monte, podia ser na capela, mas eu botava a minha cara no chão para orar a Deus. E nós, renovação, nós estamos perdendo isso. Eu falo nós, igreja, agora. Estamos perdendo essa intimidade de buscar esse tesouro que é o Senhor Jesus, este ouro que é o Senhor Jesus na intimidade. Jesus também fala, né, que o ouro é provado no fogo. O que significa o fogo? Significa forjado na tribulação, resistente, porque você sabe que o ouro ele não vem daquele jeito bonitinho, não. Ele precisa ser aquecido no fogo. Existe uma alta temperatura que ele precisa estar ali sendo aquecido para se quebrar todas aquelas imperfeições e extrair o ouro. E esse fogo, ele vem das tribulações. O fogo significa também temor a Deus. Temor a Deus. Lembra do profeta Elias? Quando ele pede fogo sobre aquela oferenda no Monte Carmelo, todas aquelas pessoas que estavam ali na cidade lá, eles veem quem é o verdadeiro Deus e todos adoram o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal são derrotados. Ou seja, voltou-se ao temor a Deus, voltou-se à adoração a Deus, voltou-se ao verdadeiro Deus. E nós precisamos nessa tarde voltar a ter o temor de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam o dom do Espírito Santo, perderam a noção do que é o Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, os dons infusos agora que eu estou falando, os dons infusos. E um deles, que é um dos mais importantes, que é o temor a Deus. As pessoas perderam isso. David, eu posso ser de Deus e fazer isso, eu posso ser de Deus e ir naquele lugar, eu posso ser de Deus e viver minha vida como que eu quero. Eu tenho sofrido muito no meu coração
Uma dor que me machuca muito ao ver irmãos que caminharam comigo, que colocaram a terra no chão comigo para orar a Deus e hoje perderam o temor a Deus. E eu vejo esses irmãos hoje todos estragando a sua vida, vivendo uma vida afastada de Deus, e são pessoas batizadas, são pessoas que ainda vão na missa, são pessoas que ainda confessam, mas vivem nessa mornidão, não conseguem romper este ciclo vicioso de mornidão, onde Deus não pode usar, onde Deus tem que vomitar. São pessoas que estão às vezes do nosso lado, que vivem uma vida errada, que vivem falta de conversão, mas acham que tá bom, acho que não precisa mais, tá ótimo do jeito que tá. Mas esse fogo da conversão, da tribulação, do temor a Deus precisa voltar ao nosso coração. Jesus também fala para comprar roupas dele, roupas de Jesus. O que significa isso? Nós estamos nus aos olhos de Deus. Nós achamos que nós estamos nos escondendo, talvez as pessoas não saibam as coisas que a gente faz, talvez as pessoas não saibam aquilo que nós somos quando não tem ninguém nos olhando, mas Deus está nos vendo, amém? Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos, e Ele fala, você precisa de uma veste nova, você precisa de uma nova vestimenta. Essa roupa sua é muito bonita, é maravilhosa, mas essa roupa vai um dia padecer junto com o seu corpo. Nós precisamos de uma roupa espiritual, nós precisamos de uma nova vestimenta, e essa nova vestimenta nós só recebemos quando nós nos tornamos uma nova criatura em Jesus Cristo. Somente quando nós nascemos de novo pela água e pelo Espírito, nós recebemos essa nova roupagem do Senhor. É o Senhor que nos veste. Mas se nós somos velhos homens, nós não recebemos essas roupas, e quem diz isso é Jesus. Jesus fala, não se coloca vinho novo em odres velho, não se coloca remendo sobre uma roupa nova. Nós precisamos nos tornar novas criaturas todos os dias. Colírio para os olhos, Jesus fala, se vocês precisam de colírio para os olhos. A nossa visão, como eu disse antes, está comprometida. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de discernimento. E aí agora nós vamos falar de um carisma do Espírito Santo, discernimento dos Espíritos, o que é de Deus, o que é humano e o que é do demônio. Nós perdemos essa capacidade, e aí muitas coisas a gente vai absorver na nossa vida, e a gente vive uma mornidão espiritual e não sabe por quê, mas Deus está nos revelando, é a falta de discernimento, a falta de visão, e nós só conseguimos ter discernimento através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus que nos diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. Como que eu sei se algo é certo e se algo é errado? Pela palavra de Deus, amém? Pela doutrina da igreja, amém? Eu sei que são palavras duras, mas nós precisamos entender isso para que nós possamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. O maior avivamento que eu vi na minha vida, irmãos, não é o emocionalismo, não é o pula-pula, não é agitação, não. O maior avivamento que eu recebi na minha vida foi quando o Espírito Santo falou no meu coração através da sua palavra. E aí eu senti vontade de me converter, aí eu senti vontade de mudar de vida. Se você não sente essa vontade, você não está recebendo ainda o Espírito Santo. E eu preciso ser bem honesto para você. Pode estar no emocionalismo, pode estar pulando, pode estar voando, mas ainda não é uma ação do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é mudança de vida. Se não há mudança de vida, não foi batismo no Espírito Santo. Se não tem conversão, não foi batismo no Espírito Santo. Foi qualquer outra coisa, foi uma euforia, foi um momento, foi uma experiência assim bem superficial, mas ainda não foi a efusão do Espírito Santo. Diante de tudo isso, de todos esses problemas, aí se apresenta a misericórdia de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato na sua vida, no seu coração. Deixa eu perguntar para você, de que maneira o Senhor tem batido na sua vida, na porta da sua vida, na porta do seu coração? Você consegue entender? Você está conseguindo ver como que Jesus está batendo no seu coração? Como que Ele está lá? De que forma? Você tem ouvido as batidas de Jesus no seu coração? Pedindo para você abrir a porta da sua vida para Ele?
Mais uma vez, irmãos, independentemente se você teve uma experiência com Deus, independentemente se você já tem anos de caminhada, Jesus está batendo na porta do seu coração. Olha, eu quero mais de você, eu quero que você seja diferente do que você está sendo até agora. Você está num problema de mornidão espiritual, e essa mornidão espiritual vai fazer com que você seja limitado do reino de Deus. Eu estou batendo na porta do seu coração para te converter, porque eu exorto, eu amo aquele que eu corrijo. Se Jesus está falando duro para a cidade de Laodiceia, é porque Ele ama aquela cidade. Se Ele não amasse, Ele não corrigia. É que nem um pai quando olha o seu filho. Quando o pai não se importa com o filho, ele não está nem aí se o filho está fazendo o que é certo, se está fazendo o que é errado. Mas quando o pai ama o seu filho, ele corrige o seu filho muitas vezes, porque ele quer formar um homem. Amém? Amém? Quem é aqui? Quem aqui de verdade, de fato, caminha aqui há mais de um ano na igreja? Levanta a mão. Há mais de um ano, caminha. Bastante gente. Quem aqui está começando a caminhar na igreja? Levanta a mão. Dentro de 6 meses. 2 pessoas. Como eu disse, independentemente do tempo de caminhada, se faz um dia, se faz 10 anos, 30, 40, não importa. Esta palavra é para nós hoje nos converter. Essa palavra hoje é para nós recebermos Pentecostes com verdade, com espírito e em verdade. Como que eu adoro o Senhor? Em espírito. Ou seja, eu me coloco na presença de Deus, eu elevo a minha alma a Deus. Mas como? Através também da verdade. Eu me coloco diante de Deus para saber aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso renunciar, aquilo que é verdade em mim, na minha vida. Se o que eu vivo é uma mentira, eu não estou conseguindo adorar a Deus de verdade. Mas, para todo mundo aqui que é batizado, para todos nós, todos os seres humanos, existe uma promessa. Existe uma promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. E quem disse isso é o profeta Joel, no capítulo 3. Existe uma promessa para mim e para você. Eu não sei se você acredita nisso, eu não sei se você experimentou isso, mas isso mudou a história da igreja, isso mudou a história da humanidade. Pentecostes, como eu gosto de dizer, é um acontecimento. A gente pode olhar os discípulos antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. É uma diferença gritante. Talvez nós estamos, como o irmão colocou aqui na oração, exatamente como aqueles discípulos, mornos, com medo, desanimados, sem sede de almas, sem sede de salvar almas, sem sede de Deus, sem sede de adorar a Deus. Eu vou na missa, vou na missa quando eu puder, eu vou no grupo quando eu puder, eu vou do jeito que dá, do jeito que faz, tá? Talvez a gente esteja assim hoje, mas Deus quer nos levantar, amém? Deus quer nos levantar, Jesus quer nos levantar. Nós precisamos nascer da água do Espírito, irmãos. Não uma vez, não, é várias vezes durante a nossa vida. Quantas vezes for necessário, Deus vai nos batizar de novo no seu Espírito, para que nós possamos estar de pé, estar como Ele deseja para nós. E aí, nós podemos hoje agora refletir nesse momento, no acontecimento de Pentecostes. A primeira leitura hoje, não sei se o pessoal foi na missa ainda, com certeza daqui a pouco vai ter missa, né? A primeira leitura vai nos relatar o acontecimento de Pentecostes. E para nós é um marco. Eu não sei se você está disposto. Quem aqui está disposto a orar a Deus pedindo um avivamento na fé? Levanta a mão. Você quer mesmo orar por você, pelo seu avivamento? Sim ou não? Sim. Você quer continuar do jeito que você está, ou você quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Se você quer ser uma pessoa batizada no Espírito Santo, mais uma vez batizada no Espírito Santo, fica de pé. Fica de pé, estica seus braços. Tem muitas pessoas, o Senhor me revela, muitas pessoas ainda acorrentadas na autossuficiência. Muitas pessoas ainda acorrentadas ainda no achismo. Não é necessário isso, não é necessário essas coisas. Nós temos ainda no nosso meio muitas pessoas acorrentadas através do pecado. Muitas pessoas acorrentadas ainda na falta de fé. Mas hoje o Espírito Santo quer fazer uma obra nova em mim e em você, amém? Hoje é um dia especial para nós católicos. Hoje é o dia que o Senhor preparou para reavivar as nossas almas. Eu e você, nós temos uma missão muito importante.
Nós estamos vivendo o ano do leigo. E qual que é a missão do leigo? É a evangelização. Sem Espírito Santo não tem igreja. Sem Espírito Santo não tem evangelização. Sem Espírito Santo não tem grupo de oração. Não tem batismo do Espírito, não tem nada. Nós precisamos desse batismo do Espírito Santo, amém? Quem que deseja ser um missionário de Deus? Porque todo mundo aqui que é batizado é chamado a ser missionário também. E talvez você não está vivendo como missionário, porque você não está vivendo no poder do Espírito Santo. Mas essa tarde em especial, o Senhor quer nos batizar no fogo do Espírito Santo. E aí, qual que é o requisito para ser batizado? Basta querer. Basta desejar. Quem é que quer ser batizado no Espírito Santo? Só basta você querer. Não importa se você está em pecado, não importa se você está afastado, não importa qual é a sua situação de vida, não importa. Basta você querer e você será batizado no Espírito Santo. E quem é que batiza, David? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai se coloca agora no nosso meio, em espírito e em verdade. E agora Ele vai impor as suas mãos sobre nós. E você já pode fechar os seus olhos. Pode fechar seus olhos e pode ir pedindo para o Senhor e desejando esse batismo, vai falando assim: Senhor Jesus, eu quero isso que esse menino está falando, eu quero experimentar, Jesus, mais uma vez o batismo do Espírito Santo. Eu quero, Senhor Deus, ser renovado, Senhor Deus, porque é somente pelo Espírito Santo que a face da terra é renovada, que a sua face é renovada, é somente pelo Espírito Santo. E não importa se você tem 14 anos, se você tem 90 anos, não importa, todos aqui podem, se desejar, ser batizados no Espírito Santo. Por isso, levanta seus braços e pede com força agora ao Senhor. Eu não posso rezar por você, eu não posso pedir
E o David colocava que aquela cidade era rica. Piquete também é rico, porque tem você nessa noite. Piquete também é rico, porque trouxe você para lá hoje para pedir essa graça, pedir esse amor. Piquete é rico porque tem a renovação carismática. Piquete é rico porque tem a melhor água do Vale do Paraíba. E tem você, vai orando pelos poderes políticos da sociedade, vai orando pelas ruas da sociedade, pelas pessoas que têm necessidade, pelos irmãos que você encontra no caminho todos os dias e sente essa dó deles. Vai orando por eles agora. Vai colocando, vai vindo na sua mente pelas pessoas que você vai se lembrando agora. Sim, Jesus, essa cidade é linda, esse povo é seu, esses irmãos estão aqui para orar por nós. Levamos sua graça, seu Espírito, sobre cada Jesus. Vamos, sim, levamos sua graça. Faça que aconteça um novo Pentecostes nessa cidade. Que hoje é dia do aniversário da igreja, aniversário do Espírito Santo. Por isso nós sentimos alegres, Jesus, estar nessa igreja, estar na sua casa, te louvando e te louvando. Solte o nosso amor, ore o Espírito Santo, ore pelo Senhor. Amém. Como ele chegou, nós estamos pedindo a sua graça, Jesus, o teu derramamento hoje nessa igreja. Cada irmão que está aqui, Jesus, tem o compromisso de levar essa palavra, levar esse Espírito, Jesus, onde ele estiver, essa presença do Espírito Santo. Muito obrigado por cada irmão que está aqui, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Jesus. O Senhor colocou algo novo no coração deles, algo novo em cada um deles, Jesus. Começando por mim, Jesus, pelo meu coração. Faça isso agora. Amém. Eu fiquei muito alegre quando o David colocou sobre a riqueza dessa cidade. E eu estava me lembrando da minha cidade. Por isso que eu estou louvando pela minha cidade. Porque graças a Deus tem você. É uma pequena pessoa na cidade, mas tem você que vem orar na sua cidade. Graças a Deus, e essas pessoas, o Pentecostes começou com 12. Mas veja o que é, igreja. Quando esse irmão estava colocando o seu Pentecostes, estava me lembrando disso. No começo, no primeiro dia lá na igreja de São José, a Mara colocou muito bom nós, que a igreja não tira fogo, o carismático não tira fogo. E é verdade, o carismático não tira fogo. Depois uma